escatológico relacionado aos fins dos tempos e como os anjos participarão desses eventos finais. Como os anjos estiveram envolvidos no passado, no período da Bíblia, como os anjos eles operam nos nossos dias e como os anjos estarão envolvidos nos eventos finais, nos eventos escatológicos e a segunda vinda de Cristo. O vídeo de hoje ele está imperdível. Venha comigo e vamos descobrir tudo sobre este assunto. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai descobrir comigo como será a participação dos anjos na vinda do Senhor Jesus. Esse é um estudo escatológico relacionado aos fins dos tempos. Você que ama o assunto, você que ama esse tema, quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo, pois todo o vídeo ele vai estar tratando de áreas específicas e vou estar tratando de pontos específicos relacionados aos fins dos tempos, como os anjos trabalharam no passado, como os anjos trabalham hoje e como os anjos estarão em ação, operativos também com respeito aos fins dos tempos. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Bom, a nível de introdução, gostaria de dizer que os anjos, eles participam conosco no tempo presente, em todas as nossas atividades. Mas após nós partirmos dessa terra, os anjos continuarão participando também dos eventos escatológicos, ou seja, após nós deixarmos esta vida, os anjos, eles nos acompanham em todos os períodos e todas as fases que nós vamos ter que passar, até chegarmos então agora junto a Deus. Os anjos, eles participarão ativamente em todos os eventos. Primeiro, o translado das almas ou dos espíritos dos mortos. Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, nós vamos encontrar então uma passagem bíblica onde o Senhor, ele relata a história de um homem rico e um homem pobre. Um deles era justo e o outro era ímpio. Porém, após a morte, algo muito interessante acontece. No versículo 22 fala algo muito interessante. Diz que após a morte do mendigo, o mendigo foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Mas quando o rico morreu, ele foi sepultado. O versículo seguinte, que é o versículo 23, diz que ele, estando no inferno, ele conseguiu ver ao longe Abraão e também a Lázaro. Isso é algo muito interessante. Por quê? Não o que ele estava vendo Abraão e que via também a Lázaro, mas o que aconteceu após a morte. Os anjos estavam participando desse evento final. Ou seja, após a morte, quem vem nos levar para a presença de Deus são os anjos. São os anjos que nos levam até a presença do Senhor. Bom, em contrapartida também nós precisamos entender que as almas, que aquelas vidas que estão morrendo hoje sem Cristo, nós entendemos que quem vem buscar essas vidas são os demônios. São os demônios que levam estas vidas para o lugar de tormento no inferno, aonde nós entendemos que eles estarão ali aprisionados em sofrimento até o momento em que eles forem julgados novamente, agora diante do grande trono branco, aonde o Senhor ele vai então liberar agora a palavra de ordem e eles serão condenados, e esta será a segunda morte, e eles estarão condenados eternamente. Mas o que é muito interessante de tudo isso é que nós vemos os anjos de Deus trabalhando e nos levando após a morte para a presença do Senhor. E os demônios, eles vão trabalhar levando as almas que não têm a Cristo, essas almas que não nasceram de novo, essas pessoas que não receberam a Jesus e que negaram a Jesus, essas pessoas também serão levadas agora pelos demônios para o inferno, onde a palavra de Deus tem cumprimento. Que privilégio para os anjos é participar deste evento de trazer as almas e os espíritos dos mortos em Cristo agora diante da presença de Deus. Nós entendemos pela palavra do Senhor, o Elias, o profeta Elias, ele foi arrebatado. Ele foi levado em uma carruagem com cavalos de fogo. Esta é uma passagem muito interessante, onde diz que ele subiu, ele foi levado aos céus. Bom, nós entendemos que os anjos, eles participam nos nossos dias, mas eles participaram antes mesmo que nós nascêssemos. Eles já existiam
eles já existiam antes que o universo fosse criado. E quando Deus estava criando todas as coisas, os anjos estavam ali como espectadores, dando glórias a Deus e participando desses eventos onde Deus liberava a palavra de ordem e tudo começava a ser criado, a ser formado, e os anjos estavam ali glorificando ao Senhor. Os anjos, eles também participarão de um dos eventos mais importantes da igreja, que é o arrebatamento. Eles vão estar participando desse momento escatológico, esse momento final, aonde a igreja subirá e encontrará com o Senhor nos ares. E o que é muito interessante, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele está escrevendo essa carta com o propósito de combater algumas doutrinas erradas e alguns ensinamentos hereges que estavam sendo ensinados na região. Então ele agora escreve essa carta com autoridade para escrever e para descrever esses eventos do fim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ficarmos aqui vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só que passagem interessante. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo estava agora consolando o coração da igreja, dizendo que eles não precisavam se preocuparem, porque na vinda do Senhor Jesus, ele estaria ressuscitando os mortos que morreram em Cristo, e depois a igreja que estivesse viva, ela seria então arrebatada. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ou seja, quem dá a ordem é o Senhor. Logo após, ele vai dizer: e ouvido foi então agora a voz do arcanjo, e ressoado então agora a trombeta de Deus. Nós vamos ver então o Senhor, nós vamos ver o arcanjo e nós vamos ver uma trombeta. Aqui nós entendemos da seguinte forma: Deus dá a ordem, o arcanjo ele obedece prontamente e ele vai tocar uma trombeta. E nesse momento que ele tocar a trombeta, ou voz como de trombeta, é que tudo irá acontecer. Mas o que é interessante de tudo isso, meus irmãos, é que nós estamos vendo um anjo. Ainda que ele é um arcanjo, ainda que ele está em uma posição de grande honra nos céus, mas ele é um anjo, é uma classe de anjos. E isso é muito interessante porque os anjos, eles estão envolvidos em todos os eventos escatológicos do fim. Nós entendemos que após ele soar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos agora com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia vai dizer: consolai uns aos outros com essa notícia, com essa boa notícia. Bom, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, nos dê a honra da inscrição e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado e fique por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui nós fizemos todas as semanas. Bom, como todos vocês sabem, eu sou um pré-tribulacionista e como um bom pré-tribulacionista, eu defendo que a igreja não passará, sem sombra de dúvidas, pela grande tribulação. Mas nós seremos guardados, livres, mas não passaremos pela grande tribulação. Isso é algo que nós defendemos. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor ele dá a ordem e agora o arcanjo ele prontamente obedece e toca a trombeta de Deus, nós entendemos que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para estar com o Senhor. Isso vai acontecer antes da grande tribulação, pois nesse momento o Senhor ele encontra com a igreja nos ares. Agora, todos os pós-tribulacionistas, eles acreditam que o Senhor ele vai vir e vai fazer isso no final da grande tribulação. No momento do fim, ele encontra com a igreja nos ares
e depois a igreja vem com Cristo para a terra, mas isso não há fundamento bíblico. Biblicamente, a igreja ela é arrebatada com Cristo até os ares, depois ela sobe juntamente com Cristo para participar de 7 anos de bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19 diz que Cristo volta agora com a igreja e vem para destruir o anticristo, falso profeta, a besta e reinar com Cristo na terra por 1000 anos. Eu sei que quando nós falamos isso, todos aqueles que são mid-tribulacionistas, todos aqueles que são pós-tribulacionistas, eles não gostam dessa afirmação, mas é o que nós cremos, é o que nós defendemos, é a nossa visão, é a nossa fé, e este é o nosso entendimento com respeito à palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você que está vendo esse vídeo, você que chegou até essa parte, para comentar aqui embaixo o que você pensa, se você também crê assim como eu, ou se você tem uma visão diferente, não tem problema, coloca aqui embaixo o seu comentário, eu quero ter o prazer de ler e que Deus abençoe a sua vida e vamos dar continuidade. Alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar no meio dessas coisas que eu falei aqui. Primeiramente, que Jesus ele vai participar desse momento de forma ativa, porque ele vai estar agora recebendo a sua noiva. Inclusive o arcanjo que está ligado ao trono de Deus, ele tem essa missão de reunir todos os remidos em Cristo para estarem agora encontrando com Cristo nos ares. Isso é muito interessante, mas eu não vou falar de forma detalhada com respeito a esse assunto, porque eu fiz outros vídeos onde eu falo com respeito a essas classes de anjos e também as suas missões, cada uma das suas tarefas. Então convido você que ainda não viu os outros vídeos, após finalizar esse vídeo aqui, vá até os meus outros vídeos, onde eu estou falando nessa nova série de angelologia, onde eu falo com modo detalhado quais são as funções de cada um destes anjos. Um outro ponto interessante e importante que eu gostaria de estar comentando aqui é que no dia da ascensão de Cristo, os próprios anjos também participaram desse evento importante para a igreja. Quando Jesus ele começa a subir e ele está indo em direção agora às nuvens, de repente alguns anjos aparecem e diz àqueles que estavam presentes nesse momento: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. E quando ocorrerá isso então, pastor Joel? No livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 14, a Bíblia nos mostra agora Jesus voltando juntamente com seus santos, que nós entendemos que é a igreja agora glorificada. Ela volta agora juntamente com Cristo, galardoada, abençoada, feliz, volta agora juntamente com Cristo. E esse momento ocorrerá no final da grande tribulação. Interessante que a Bíblia vai falar que quando Jesus está subindo, ele é recebido por anjos. E os anjos declaram que ele voltaria. E agora, no final da grande tribulação, a Bíblia vai mostrar que Jesus ele volta, cumprindo então as palavras dos anjos. Bom, o que você está achando do vídeo? Gostaria de convidar você para deixar o seu like e também colocar aqui embaixo o seu comentário, né, o que você pensa sobre isso. Você também tem esta visão? Não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos dar continuidade. Bom, nesse vídeo eu gostaria também de destacar aqui algo muito importante. Os próprios anjos de Deus, eles além de participarem de todos os eventos importantes, eles estarão participando dos eventos escatológicos, inclusive no momento da grande tribulação, quando todos os juízos divinos forem derramados sobre a terra, no momento em que os selos forem quebrados, nos momentos onde o Senhor ele vai derramar as 7 taças e as 7 trombetas serão tocadas. Esses anjos eles irão participar ativamente de todos esses eventos importantes relacionados ao fim dos tempos. Olhe só a incumbência e a importância de cada um desses anjos e os seus trabalhos fenomenais que serão realizados nos eventos escatológicos no período da grande tribulação. Bom, para você que gosta deste tema, desse assunto, convido você para estar vendo os demais vídeos com respeito aos fins dos tempos que eu deixei aqui na nossa playlist de escatologia. Ali eu falo tudo sobre o assunto dos fins dos tempos. Então não deixe de estar vendo
pois são vídeos poderosíssimos que irão enriquecer muitíssimo a sua vida. Os anjos também estarão presentes no julgamento das nações, na famosa Guerra do Armagedon, ou Armagedon. Um dos textos mais poderosos que eu encontro na Bíblia Sagrada está no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai dizer: "E vi descer do céu um anjo que desceu com uma chave do abismo e com uma grande corrente na mão. E ele segurou a serpente, o antigo dragão, que é o diabo, que é Satanás. E ele o prendeu por 1000 anos. E ele o lançou no abismo e fechou a porta, dizendo que para que não enganasse as nações por um período de 1000 anos. Eu não sei você, mas isso me deixa muito feliz, porque a Bíblia diz que somente um anjo de Deus teve o poder de, com uma chave e uma grande corrente, pegar a Satanás, a serpente, o dragão, o diabo, o enganador das nações, e colocar dentro de uma prisão e deixar ele preso por 1000 anos.